Eu estava recentemente no aeroporto e eu conversava com uma pessoa, me identifiquei, falei que eu trabalhava com consultoria para farmácia e tal. Ela achou muito interessante, muito curioso, o que seria uma consultoria para farmácia. Aí eu expliquei para ela que na verdade eu não me focava tanto na parte de medicamento da farmácia, mas sim na parte de bem-estar, que é toda aquela área bacana da farmácia e tal. E nós ficamos conversando. E ela me perguntou, ela assim, tá, o que leva uma farmácia a te procurar? E foi muito louco isso, né? Porque eu sinceramente eu nunca tinha meio que parado para pensar nisso, né? O que leva as farmácias a me procurar? Aí eu fui fazer um levantamento, né? Eu tenho alguns dados que eu levanto das farmácias e eu fui fazer esse levantamento. Ironicamente, né? Contraintuitivamente, a gente acha que as farmácias procuram porque querem aumentar seu faturamento, ou porque querem vender mais, ou porque querem ampliar seu negócio e tal, né? E eu descobri que não. As farmácias elas me procuram basicamente por duas coisas. A primeira coisa, pessoal, é a gestão de pessoas. Assim, é uma das maiores dificuldades que as farmácias me reportam. E de certo modo elas estão certas, né, em se preocupar com isso. Porque gestão de pessoas é o que permeia toda a organização. Então você entender de pessoas é um negócio interessante, assim, pode se tornar muito lucrativo também. E o segundo ponto, acreditem se quiser, pessoal, é cansaço. Tá? Eu vejo as farmácias cansadas, né? São muitas vezes farmácias que faturam bem, são muitas vezes farmácias que estão num patamar muito legal, tu entende? Que tem um lucro bacana, mas cansaram, sabe? Por quê? Porque a farmácia, eu sempre falo muito isso, que a farmácia ela esgota, a farmácia ela suga, tu entende? Porque a gente trabalha com pessoas que estão com problema de saúde, com pessoas que estão com problema, com algum familiar, com problema, enfim, né? Já falei isso aqui várias vezes nos vídeos aqui. Como é que elas fazem? Elas dividem esse fardo com a gente, é o que eu percebi que acontece, né? Você tem a oportunidade de dividir essa tomada de decisão, de dividir o processo de fazer pressão sobre a equipe, porque a equipe ela precisa ter uma pressão, só que essa pressão tem que ser na medida, é como o oleiro, né, que faz aquele vaso lá. Né? Se ele aperta de menos, o vaso não dá forma, mas se ele aperta demais, ele desmancha o vaso. Né? Então a pressão na medida certa. E eu acho que esse cansaço que muitas vezes o dono da farmácia ele vai adquirindo com o tempo, isso faz com que ele vá errando a mão na medida da pressão. E às vezes ele aperta demais, né? E ele machuca a equipe, ou às vezes ele aperta de menos e não consegue levar a equipe a produzir o quanto poderia, né? Então se você está cansado, se você está sobrecarregado, divida esse peso com alguém. Não fica carregando aí, porque se tu carregar ele demais, daqui a pouco ele vai te trazer um problema sério na coluna, ao ponto de te fazer te inclinar e não conseguir mais reerguer a cabeça aí e fazer o que Deus te chamou para fazer, né? Que é tornar a vida das pessoas melhor. Acho que essa é a grande missão de alguém que tem uma farmácia. Beleza, pessoal? Se cadastra no meu site lá, fabiocenteno.com.br e vamos se falando aí. Abraço!